Seus pais o abandonaram por ser cego. Anos depois, ele lhes fez uma visita impensável. É comum para umas pessoas que enxergam se perguntar o que os cegos veem, ou para um cego se perguntar se a sua experiência é a mesma que os outros possuem. Não há uma resposta única para a pergunta: o que os cegos veem? Porque existem diferentes graus de cegueira. É o cérebro que vê a informação. É importante se a pessoa já viu alguma vez. Basicamente, existem dois tipos de cego. Os de nascença que nunca puderam ver, onde a pessoa vê tudo preto como a maioria das pessoas pensam, porque essa pessoa não possui outra sensação para comparar. E aquelas que ficam cegas em algum momento da vida. Max nunca conheceu a sensação de enxergar, mas não era cego de nascença. Ele nasceu sem nenhum problema e perdeu a visão quando era uma criança em um acidente. Naquele dia, ele estava ouvindo rádio. Havia um programa como os cegos costumam se sentir e como a sociedade deveria lidar com eles. Max não gosta de ouvir conversas onde as pessoas reclamam do que podem ou não fazer na televisão ou mesmo no rádio. Entretanto, desta vez, ele se interessou porque queria ouvir Sam, que era uma pessoa cega de nascença, e foi chamada no programa de rádio para dizer o que ele via. Sam disse que era apenas nada para uma pessoa que enxerga, mas tentou exemplificar, pedindo para as pessoas fecharem os olhos e tentar focar em algo, mostrando que ele não via nada. Max sentiu pena de Sam, porque pelo menos ele teve a oportunidade de ter memórias de coisas bonitas que viu em sua vida, como o céu azul e as lindas nuvens brancas, a praia que seus pais costumavam levá-lo e a floresta que ele foi acampar com sua escola. Ao contrário de Sam, pessoas que perderam a visão como Max têm experiências diferentes. Alguns descrevem ver escuridão completa, como se estivessem em uma caverna. Outros veem Sparks ou experimentam alucinações visuais vividas que podem assumir formas reconhecíveis, formas e cores aleatórias ou flashes de luz. Max desligou o rádio e começou a se lembrar de sua vida antes do acidente. Era uma vida muito feliz. Ele cresceu em uma casa grande e adorável, com pais que realmente o amavam, ou ele imaginava assim quando era garoto. O pai de Max, John, era um homem rico, dono de algumas lojas da região e também tinha alguns apartamentos para alugar. Esse negócio fornecia à família mais que o suficiente para viver uma vida confortável. Isso também significava que sua mãe, Suzy, não precisava trabalhar. Ela podia ficar com o filho todos os dias. Como resultado, Max e Suzy se tornaram amigos íntimos. Não apenas mãe e filho, mas melhores amigos. Podemos dizer que Max era muito mimado. Ele costumava ir para uma escola chique onde tinha muitos amigos. Tudo estava funcionando perfeitamente, mas um dia tudo mudou. A vida de Max virou de cabeça para baixo. Era um dia comum. Max voltou da escola e foi direto para sua mãe para pedir se podia brincar lá fora com seus amigos. O menino tinha 8 anos na época. Suzy disse a ele que podia brincar, mas apenas 1 hora, porque eles precisavam se arrumar para jantar. A família costumava se sentar todos os dias em sua enorme mesa para comer e conversar sobre o dia. Max prometeu à sua mãe que não iria se atrasar e foi brincar. Embora naquele horário Suzy estava preparando o jantar e John estava voltando para casa. Ela preparou a mesa e estava esperando Max. Eles pensaram que ele podia ter perdido a noção do tempo e por isso se atrasou. Depois de um tempo esperando, Suzy recebeu a ligação de um hospital local, informando que a ambulância trouxe seu filho após sofrer um acidente. Suzy e John surtaram, especialmente por não saberem o que estava realmente acontecendo. Eles correram para o hospital para verem seu filho. O médico disse que Max havia sido atropelado por um carro e sua condição era muito grave. Ele precisava de uma cirurgia para salvá-lo e o hospital precisava da aprovação deles.
Obviamente, eles aprovaram a cirurgia, mas o médico disse que não seria uma cirurgia fácil, porque eles não teriam outra chance. Depois de 4 horas de espera, o médico finalmente apareceu na sala que os pais estavam e disse que poderia salvar a vida de Max, mas não poderia salvar a sua visão. Suzy não aguentou e começou a gritar enquanto John não parava de chorar. A família estava vivendo uma crise. Seu único filho estava totalmente cego e eles tiveram que lidar com isso. John e Suzy não sabiam como lidar com a situação. Eles precisavam de muita ajuda com Max, mas não sabiam onde iriam conseguir. O casal começou a procurar alguém experiente, até que um dia descobriram Alex. Alex era um cego que passou a vida ajudando outras pessoas cegas a viver uma vida normal. Suzy e John entraram em contato com ele e pediram para ajudar Max. Também pediram ajuda para agir corretamente com Max em casa. Quando estavam em seu escritório, os pais perceberam que Alex estava vivendo uma vida totalmente normal e não precisava da ajuda de ninguém. O casal ficou muito surpreso com o que viram e não tiveram problemas em perguntar como Alex conseguia fazer isso. Alex disse: "Como eu cresci com uma deficiência visual, encontrei muitas pessoas que não sabem como agir e ajudar uma pessoa cega. Elas vivem me perguntando como poderiam ajudar." Alex continuou explicando aos pais o programa que tinha para Max e eles gostaram do que ouviram. Alex disse: "Gostaria de ressaltar como é importante saber que cada deficiente visual é diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. É importante lembrar que cada deficiente visual tem diferentes níveis de visão. Então, preciso me encontrar com Max para entender mais sobre sua condição." Ele também pediu que trouxesse os relatórios médicos de Max. Os pais seguiram o programa, mas eles estavam tendo um momento difícil com seu filho. Max não conseguia superar o fato de estar totalmente cego. Ele chorava, gritava e dizia que queria ver novamente. A condição de Max começou a piorar e ele parou de comer. Os pais estavam desesperados e não podiam fazer nada por ele. Eles foram até Alex novamente para explicar que estavam prestes a desistir de Max. Alex disse que Max era apenas uma criança e que não conseguia processar o que estava cego e, por isso, ele precisava de apoio. Alex pediu para que Max pudesse morar com ele algumas semanas, para que pudesse treiná-lo para viver como uma pessoa cega. Os pais concordaram. Na casa de Alex, Max começou a aprender pela primeira vez como ele poderia lidar com a deficiência visual e ter uma vida normal, assim como Alex. Max era um garoto muito inteligente e estava aprendendo rápido. Alex gostava do garoto e desejava mantê-lo em sua casa, mas Max teve que voltar para a sua casa. Depois de um mês em sua casa, Alex ligou para John para dizer que Max estava pronto para voltar, mas ele precisava vê-lo uma vez por semana para continuar o treinamento. Mas John disse a Alex que depois de muito pensar, os pais decidiram abandonar Max e deixá-lo com Alex ou iriam mandá-lo para uma casa de repouso. Alex ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Você não sabe o que está fazendo. Esse garoto é um gênio." Alex queria continuar falando, mas John desligou o telefone. Alex não sabia se deveria se sentir triste pelo garoto ser abandonado ou feliz por Max continuar morando com ele. O homem decidiu não contar ao garoto o que o pai disse, apenas falou que pediu para ficar com ele por mais um mês. Alex tratava Max como seu próprio filho e eles tinham um relacionamento especial, e ele continuou ensinando tudo o que sabia. Max continuava perguntando sobre a família e Alex precisou contar a verdade. Max não podia acreditar que os pais o abandonaram. Ele estava tão triste que não queria vê-los nunca mais. Dia após dia, Max foi aprendendo e conseguiu entrar na faculdade de Direito. Logo, ele já era um advogado de sucesso. Ele estava ajudando pessoas pobres que não podiam pagar os honorários de um advogado. Um dia, uma velha apareceu em seu escritório para pedir ajuda,
porque ela morava em um apartamento alugado e o dono queria que ela saísse. A senhora não poderia pagá-lo, mas ele a ajudou mesmo assim. Enquanto trabalhava no caso, Max descobre algo chocante. O dono do apartamento era o seu verdadeiro pai, John. Max não podia acreditar porque ele nem sabia se seus pais estavam vivos. Max ligou para a senhora e disse que eles precisavam fazer um acordo com o proprietário em vez de levar o caso ao tribunal. Ela disse que marcaria um encontro com ele. Dias depois, Max foi com a senhora até a reunião e o rapaz não acreditava que seus pais não conseguiriam reconhecê-lo. Mas quando Max disse que eles deveriam deixar a senhora em paz como deixaram o filho, Suzy começou a chorar e disse que nunca concordou em deixá-lo assim e que foi seu pai que agiu sozinho. Mas Max não acreditou nela. Max disse que ela poderia tê-lo procurado, mas ela nunca o fez. Suzy e John perceberam o quão valioso o filho era, mas era tarde demais. Ele não queria mais ouvi-los, especialmente depois do que fizeram com ele. Max revisou os documentos e viu que John estava sonegando impostos. Ele o denunciou para a polícia e foi vê-los apenas para falar as coisas que queria dizer há tanto tempo. Enquanto Max saía da casa, a polícia chegou para prender seu pai. E esta foi a última vez que Max esteve naquele lugar. Que história sensacional! Conta pra gente o que você achou nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história sensacional que está por vir. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!